Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo de número 37, e eu quero ler com os irmãos os versículos de número 1 ao versículo de número 11. Dentro da nossa exposição do livro de Gênesis, nós iniciaremos hoje uma nova história referente ao patriarca José, referente à história dos filhos de Jacó. Então, que vai permanecer, que vai desde o livro 37, do capítulo 37 até o versículo de número 50 do livro de Gênesis, que conta a história de como Deus ainda mantém a sua aliança e a história da sua redenção por meio desta família patriarcal. Assim nos diz a palavra de Deus. Atente-se para a leitura do sagrado texto da Bíblia, pois o Senhor fala conosco enquanto nós lemos as Escrituras audivelmente também. Assim nos diz a palavra: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os outros filhos, porque era o filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando os seus filhos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-nos e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso, o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e das suas palavras. José teve ainda outro sonho que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Oremos nesse instante, irmãos. Pai, rogamos simplesmente pela iluminação do Teu Espírito sobre nós. Sabemos que nada podemos entender, aplicar, expor desta mensagem, se o Senhor não falar ao nosso coração. O Senhor conhece cada realidade, como nós já oramos aqui, pedindo, e que este texto, Senhor, traga, Pai, luz ao coração do Teu povo, especialmente aos pecados do nosso coração e os conflitos familiares que muitas vezes experimentamos. Nós assim te pedimos no nome de Jesus, amém. Você já deve ter ouvido um ditado popular que diz o seguinte: toda a família é igual, muda só o endereço. Talvez você tenha ouvido isso, para mostrar que todos os conflitos que as famílias experimentam e vivenciam em certo nível, são muito parecidos, são muito iguais, mudando apenas as casas, os endereços, os países, os estados onde elas estão de fato estabelecidas. E aqui nós vemos, meus irmãos, que nas Escrituras,
As famílias, elas também experimentam conflitos, experimentam pecados do coração. A Bíblia mostra de uma forma bem abrangente o estado do coração das pessoas e como isso afeta diretamente os conflitos familiares. Talvez você esteja hoje aqui ouvindo esta pregação e experimentando um baita de um conflito dentro da sua casa, com os seus parentes, com os seus tios, com os seus sobrinhos, com as pessoas com quem você ama, e muitas vezes se desentendem por questões pequenas, relacionadas à herança, relacionadas a ressentimentos guardados no coração. E a Bíblia nos mostra que dentro da família patriarcal, quando nós falamos de Abraão, Isaque e Jacó, pessoas que são conhecidas pela sua fé no Senhor, herdeiro das promessas de Deus, eles experimentaram grandes conflitos dentro da sua própria família. Recordemos um pouco com os conflitos que Abraão experimentou com o seu sobrinho Ló, com a sua concubina Agar. Relembremos os conflitos que Isaque e Rebeca experimentaram com os seus dois filhos, Isaque e Jacó, por causa do favoritismo de o pai, o favoritismo da mãe, por causa do coração corrompido de Esaú e Jacó. Lembra-se de que até pouco estávamos falando de como os próprios filhos de Jacó tinham trazido males, causando a morte de uma cidade, dos homens de uma cidade toda, ou então do filho mais velho que se deitou com a própria mãe do pai. Irmãos, a palavra de Deus nunca vai mascarar os pecados do povo de Deus, porque embora esse povo seja santificado pela graça do Senhor, o pecado ainda está presente na vida. E aqui, dos versos de número 37 a 50, nós vemos uma das histórias familiares, uma das histórias particulares mais dramáticas que nós podemos ver nas Escrituras. O conflito entre irmãos, o ódio entre irmãos, o que isso levou e para onde isso foi direcionado. Nós vamos ver que mesmo em tristezas, mesmo em conflitos e mesmo em situações adversas, o Senhor Deus, Ele trata o coração e Ele continua conduzindo a história da redenção, a história do seu povo. Com isso eu quero destacar então, meus irmãos, que apesar de tudo que Deus faz e direciona na nossa vida, por meio da sua vontade, por meio da sua providência, os pecados do coração promovem conflitos que destroem relações familiares. Esta é a pequena primeira cena deste relato da história de José, vai nos mostrar pecados que estavam ali dentro do coração, e que posteriormente, conforme nós formos expondo todo o texto dos capítulos de 37 a 50, geraram conflitos terríveis familiares, coisas que muitas vezes nós podemos dizer, meu Deus, como é capaz uma pessoa fazer esse tipo de situação? E aqui então eu destaco este ensinamento: os pecados do coração promovem conflitos que destroem relações familiares. E que pecados são esses que nós podemos ver evidentes no texto bíblico? Vamos começar falando de 4 pecados, certo? Que o texto bíblico aqui nos mostra, partindo da exposição deste texto. E o primeiro deles que nós vemos estão nos versos de número 1 a 3, que é o favoritismo paternal. Veja que Gênesis 37 começa nos dizendo o seguinte: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos, e sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel, que é Jacó, amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era o filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma
túnica talar de mangas compridas. Nós vemos aqui nesse primeiro texto, então, talvez a causa e o motivo que impulsionou toda a história trágica que José vai enfrentar ao longo da sua vida. Antes, no entanto, aqui o autor ele dá uma pequena introdução a respeito dessa nova história. Ele conclui dizendo que Jacó, aquele patriarca de quem nós estávamos falando até o capítulo 36, continuou morando na terra das peregrinações de seus pais, Isaque e Abraão. O que significa isso? Que ele foi estrangeiro naquela terra, que ele era forasteiro, que ele morava ali, mantendo no coração a promessa de que um dia Deus daria aquela terra a ele e a seus descendentes. E vivendo ali, depois de todas as tragédias que ele experimentou, depois de ter sepultado a sua esposa mais amada, que era Raquel, depois de ter sepultado a sua própria mãe Rebeca, depois de ter sepultado o seu pai, ele permaneceu naquele lugar onde ele viveu com os seus filhos e as suas mulheres ali, as suas concubinas, toda a sua família. E dentro da história dessa peregrinação, já da velhice de Jacó, nós vemos então que uma nova história surge. Às vezes nós achamos que as nossas histórias, elas estão vinculadas apenas ao nosso particular, à nossa vida de uma maneira pessoal. Mas a nossa história sempre terá continuidade com a história dos nossos filhos. E é assim que o autor do livro de Gênesis, Moisés, se refere. Quando ele conta a história de Jacó e Esaú, ele está contando a história de Isaque. E quando ele conta a história de José e os seus irmãos, ele está contando a história de Jacó. São os seus filhos que ali dão o tom para tudo aquilo que acontece na vida e na família desses patriarcas, de um modo que todas essas histórias estão entrelaçadas, contando uma mesma história sobre como Deus ele está redimindo o povo de Israel, como Deus criou e originou esse povo e o conduziu até aquele estado em que eles estavam, recebendo essas palavras da parte de Moisés, lembra? Nas planícies de Moabe, quando os filhos de Israel já haviam sido retirados do Egito e estavam prestes ali a conquistar a terra de Canaã, essa terra prometida a Jacó. Então, essa história, como diz aqui, essa é a história de Jacó. Então ele começa contando a respeito do seu filho mais querido, José. Quem era José? Nós sabemos por todos os relatos que nós lemos dos capítulos anteriores que a esposa mais amada de Jacó era Raquel. Foi por ela que ele trabalhou 7 anos, e depois, sendo enganado pelo seu sogro, ele trabalhou mais 7 anos para poder se casar com ela, certo? Era a mulher com quem ele tinha de fato um amor um amor genuíno, enquanto a sua outra esposa, a primeira, Lia, ele já não tinha um afeto muito intenso, ou sequer mesmo a amava de verdade, porque ela foi ali fruto de uma enganação que o seu pai havia feito, que o seu sogro havia feito com ele. E José, ele é o filho que é fruto de um cenário de esterilidade. Raquel não podia ter filhos, e clamava ao Senhor, e tentava, esperando no Senhor, e às vezes não tanto esperando no Senhor para poder gerar este filho. E José foi o primeiro, aquele que nasceu num período já de velhice de Jacó, e da mulher a quem ele mais amava, por quem ele tinha afeto. E José experimentou por causa disso aquilo que nós chamamos de favoritismo paternal. Porque ele era o filho da sua velhice, porque ele era o filho da mulher que ele amava, e também porque, como nós vemos aqui nos textos, nos capítulos passados, ele estava muito desiludido com os seus primogênitos, com os seus filhos mais velhos, que fizeram coisas ruins perante ele, perante o povo.
Lembremos que lembremos que Simeão, o primeiro filho dele, o primogênito, o que ele fez? Ele deitou-se com a sua própria concubina, algo que era extremamente desonroso para um homem, para qualquer causa, para qualquer casa. E depois os seus outros filhos, eles ainda passaram ao fio da espada todos os homens de uma cidade, trazendo consequências terríveis, fazendo ali uma chacina naqueles dias, enganando as pessoas. Com isso, então, o pai se apegou ao seu filho da mulher mais amada, ao seu filho da velhice, que era José. E a descrição que o autor nos faz de José, é que era José também um pastor de gado, assim como o pai foi um pastor, pastoreou os rebanhos ali no deserto, assim como os irmãos de Jacó também se davam, de José também se davam a esta prática, José também tinha esse mesmo ofício, pastorear rebanhos. Só que José, sendo o favorito do papai, aquele que tinha mais o amor, que tinha mais o apreço, que tinha os melhores presentes, que tinha as melhores palavras, ele era quase que como um emissário de Jacó, certo? Para observar os seus outros filhos e naquilo que eles faziam. Talvez aqui Jacó depositava confiança muito grande em José. E isso talvez fez de José, aquele menino por volta dos seus 17 anos, um menino muito orgulhoso, talvez arrogante, e que pudesse talvez dizer o seguinte: olha, eu tenho carinho do meu pai. E ele então estava junto com os seus irmãos, ele pastoreava as ovelhas com os seus irmãos, e trazia más notícias dos irmãos, da parte ao seu pai. Ou seja, mostrando talvez a má conduta, a forma como que eles tratavam o rebanho, ou então a forma como eles negociavam. Nós não sabemos o que eram essas más notícias, mas em se tratando do caráter dos filhos de Jacó, nós sabemos que não eram coisas boas. E talvez aqui, quando o autor usa uma palavra de trazer más notícias, ele traz possivelmente uma conotação de infâmia, de aquela coisa realmente de exagerar as notícias que eram trazidas, para de algum modo denegrir ou fazer com que o testemunho dos seus irmãos fosse cada vez mais prejudicado. Então José era aquele porta-voz, e Jacó o favorecia. O favoritismo de Jacó foi visto primeiramente no amor que ele tinha mais do que aos seus irmãos. Esse amor comparativo, ele amava mais José do que os outros. E como que ele expressou esse amor de maneira prática, tangível? Criando para ele, trazendo para ele, fabricando uma túnica talar. E algumas pessoas entendem que essa túnica era uma túnica real, uma túnica que talvez fosse bordada, colorida, mas era uma túnica, como nós podemos ver depois, nos outros textos, que representavam a realeza. Aquelas pessoas que tinham o direito de governar, aquelas pessoas que tinham ali, vamos dizer assim, o direito de fazer com que dominassem sobre os outros. Era algo próprio daqueles que eram reis futuramente. E é interessante, meus irmãos, porque talvez com isso, Jacó, ele queria dar a primazia, a primogenitura, a liderança de todo o clã de Israel para o próprio José, porque ele era o filho favorito, ele era aquele filho a quem ele amava, e os seus 3 primeiros filhos fizeram coisas que o desonraram. Então, quem melhor do que José para dominar e governar? Só que os irmãos, vendo isso tudo, ficaram o quê? Com raiva, com ódio. E aqui nós vemos então o segundo pecado, que é o ódio e a presunção. No entanto, meus irmãos, antes disso, eu deixo uma aplicação aos irmãos. Deus não faz acepção de pessoas. Não trate os outros com favoritismo, que o
teu amor seja igual para com todos. Nós vemos que Jacó pecou por preferir um filho ao outro. E isso é resultado talvez da sua própria criação, porque a sua mãe preferiu ele ao seu irmão, e o seu pai preferiu o seu irmão a ele, como nós lemos nos relatos anteriores. Jacó, ao preferir José do que os demais filhos, gerou divisões e rancores na própria casa. O Novo Testamento nos lembra que Deus não faz acepção de pessoas. Pais cristãos devem refletir esse amor justo e imparcial no cuidado dos seus filhos. Cristo, em sua obra, mostrou amor por todos os que o Pai lhe deu, acolhendo pobres, ricos, crianças, marginalizados e até inimigos. Ele não faz distinção no convite da graça. O favoritismo humano gera divisões. Já o amor de Cristo une a sua família espiritual num só corpo. Nós somos chamados a amar todos de uma maneira justa, igual. É claro que nós vamos sempre nos assemelhar, nós vamos sempre ter aqueles com quem nós temos assuntos mais incomuns, mas o mandamento do Senhor é para que nós amemos e tratemos todos de igual modo, sem fazer distinção. Passando então do pecado do favoritismo de Jacó, nós vemos o ódio e a presunção neste texto. Os versículos de número 4 a 10 vão nos relatar aqui como que os seus irmãos começaram a odiar cada vez mais José por causa desse favoritismo, por causa do amor do pai e por causa da presunção do rapaz também. Certo? Nós lemos que, quando os irmãos viram que o pai amava mais do que todos os filhos, eles o odiaram e já não podiam falar com ele de forma pacífica. O que isso significa? Um comentarista da Bíblia diz o seguinte, que quando ele está dizendo que eles não podiam ter ele de forma pacífica, ou seja, eles não se dirigiam a ele de maneira amistosa. Eles não tratavam José de maneira amiga, certo? Reconhecendo como irmão, ou saudando com o shalom, com a paz, como era o costume dos judeus e dos hebreus naquela época. Eles tratavam o José sempre com hostilidade, ou seja, como nós dizemos lá em Minas, na ponta da bota, na ponta do pé, como se fosse um cachorro, como dizem os ditados. Ele não tinha o apreço dos seus irmãos por causa desse favoritismo do seu pai. E aquilo aumentava o ódio no coração deles. Eles tinham cada vez mais ódio porque o pai queria fazer do filho o chefe de todo o clã, o chefe de todas as tribos de Israel. E isso, meus irmãos, foi cada vez mais crescendo à medida que José começou a ter sonhos. É interessante aqui que José, ele de fato recebeu da parte de Deus revelações que falariam a respeito do futuro de Israel. Ele teve 2 sonhos, e nesses 2 sonhos que ele teve, eles estavam lá, colhendo o trigo, amarrando os feixes, e os feixes dos seus irmãos se rodearam e se curvaram perante o feixe de José. Aqui nós estamos vendo Deus agindo de uma maneira profética. Nós vimos que Deus falou por meio de sonhos a Jacó, mas até então os sonhos eram a própria aparição de Deus, falavam a respeito da próprio Deus aparecendo ao povo. Mas aqui ele diz a José o que ele faria. E aqui de fato ele está mostrando que colocaria José numa posição de destaque, numa posição de governo sobre os seus irmãos. Este sonho e o outro sonho, no qual ele relata que ele viu o sol, a lua e as estrelas se curvando perante ele, mostra de fato aquilo que Deus estava planejando, que era a vontade de Deus colocar José como uma espécie de governador sobre os seus irmãos. Só que José não sabia muito bem como seria isso.
Ele sequer imaginava o que estaria para acontecer com ele. E ele contava essa história de uma maneira presunçosa. Diz o texto aqui que ele contava, ele chegava: peço que vocês ouçam o sonho que eu tive. A ideia de pedir, de ouvir, está relacionada a um verbo muito precioso para os judeus, que é o shema, que diz o seguinte: ouvi a voz do Senhor, só o Senhor teu Deus é o único Deus a quem adorarás. Aquela ideia que muitas vezes ele traz, não apenas de contar aquilo que ele estava sonhando de uma maneira inocente, mas de querer mostrar: olha, eu fui o escolhido para ser chefe sobre vocês, eu fui o escolhido para poder governar. E sabendo que o pai tinha essa preferência, e que o próprio Deus tinha revelado a isso para ele em sonhos, o que este rapaz, de uma maneira tola, faz? Ele faz isso para irritar os seus irmãos. Os seus irmãos já não o tinham em paz, já o odiavam, já não o tratavam de maneira amistosa. E o que mais ele fazia então? Ele contava os seus sonhos de uma maneira que eles ficavam com raiva. Diz o texto que é a maneira que ele falava, certo? Diz o versículo 8: então os seus irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e das suas palavras. E esse das suas palavras pode ser entendido literalmente como da maneira como ele contava aquilo. Não apenas pelo conteúdo do sonho, mas pelo modo como ele se portava diante, de fato, dos seus 11 irmãos. E aqui algo é tão presunçoso a ponto do próprio pai o repreender, dizendo: o que você pensa que você é? Você acha que eu, a tua mãe, os teus irmãos vamos nos curvar perante você? Num primeiro momento, Jacó também tem essa visão de que ele estava se engrandecendo demais, de que talvez ele estivesse achando que ele era melhor do que os outros. No entanto, meus irmãos, nós vemos aqui que, apesar da presunção de José, o ódio dos seus irmãos não era apenas por causa de uma atitude externa deles, de José, uma atitude dele especificamente, mas do próprio coração deles, que estava cheio de ódio para com seu irmão. Porque Deus não os havia escolhido, porque Deus os havia rejeitado. Essa história, ela nos lembra muito uma outra história de Gênesis. Lá no começo, quando 2 irmãos, os primeiros ali da família de toda a humanidade, apresentaram diante de Deus as suas ofertas de adoração. Um foi escolhido, outro foi rejeitado. O que aquele que foi rejeitado fez com aquele que foi escolhido? O matou, por causa de ódio, por causa de inveja, por causa de ciúmes e por causa de uma oposição a Deus. Os irmãos de José mostraram com o pecado do seu coração que eles não estavam apenas irritados com a situação externa, mas porque eles haviam sido reprovados pelo seu pai e reprovados por Deus. Uma vez que um movimento de fazer sonhos, de dar sonhos, era de fato algo que apenas Deus podia fazer, era uma revelação do próprio Deus, a vontade de Deus às pessoas. E aqui então deixo 2 aplicações para nós. Quem odeia seu irmão não pode amar a Deus. Nós vemos no Novo Testamento isso. Os irmãos de José o odiaram por inveja e ciúme, conduzindo-os a pecar gravemente. João é categórico, como nós lemos: quem diz estar na luz e odeia seu irmão até agora está nas trevas. Apesar de todas as circunstâncias, o ódio nunca é a resposta que nós devemos ter
para com os nossos irmãos, para com os nossos familiares. O ódio é incompatível com o amor divino. Cristo nos chama a amar até mesmo os nossos inimigos, como nós aprendemos, pois Ele mesmo amou aqueles que o rejeitaram, orando por seus algozes na cruz. Seguir o exemplo de Cristo é abandonar qualquer raiz de ódio e cultivar o perdão. Pois quem foi reconciliado por Deus em Cristo não pode viver em inimizade com seu próximo. Você não é chamado para odiar. Não importa quais sejam as circunstâncias familiares que você enfrenta, não importa se você tem ódio, se você tem inveja, esse não é o seu chamado para viver desta maneira perante Deus. Quando nós odiamos a Deus, quando nós odiamos o nosso irmão, nós estamos resistindo ao próprio Deus. E em segundo lugar eu destaco, meus irmãos, não busque engrandecer a si mesmo, mas humilhe-se diante de Deus. José, ele tinha lá todas as suas razões, ele tinha recebido revelações de Deus, mas a revelação de Deus não é motivo para que ele pudesse se exaltar perante os outros. José compartilhou os seus sonhos de forma que acendeu ainda mais a ira de seus irmãos. Embora Deus tivesse um plano maior, nós vemos aqui um alerta: a exaltação própria gera conflitos. O Novo Testamento ordena: não façais nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, como Paulo diz em Filipenses 2, versículo 3. Cristo é o maior exemplo, sendo Deus, ele esvaziou-se, assumiu a forma de servo e humilhou-se até a morte e morte de cruz. Como diz Filipenses 2, de 5 a 8, o caminho do discipulado é o mesmo: não buscar status ou glória própria, mas seguir o mestre que foi exaltado justamente porque se humilhou. Nós recebemos, meus irmãos, a revelação da palavra de Deus em Cristo Jesus. Ela não nos pode tornar orgulhosos, ela não nos pode tornar envaidecidos. E quantas vezes nós vemos nesse movimento reformado pessoas que descobrem a fé reformada e se tornam o quê? Arrogantes, gente chata, gente que é insuportável de se conviver. A fé nos leva à humildade, a fé nos leva a reconhecer a importância do outro. Não importa se o teu pastor, presbítero ou líder seja uma pessoa que você, aos seus padrões, aos seus olhos, é inadequado ou não sabe tanto quanto você. Não importa, você deve a ele honra e respeito. E é um movimento que eu falo de uma maneira geral que tem acontecido dentro desse meio reformado por causa da internet, de pessoas que se acham mais sabichonas do que as outras. São condescendentes. O pecado da condescendência, nós poderíamos falar disso aqui também. Mas a ideia, meus irmãos, é que nós temos de ser humildes, vivendo a graça de Deus. Se recebemos conhecimento, é para o serviço. Se recebemos cada vez mais entendimento das Escrituras, é para servir o nosso próximo, ao nosso irmão, para fazermos isso de coração aberto. Nenhum dos dois extremos que nós estabelecemos, o ódio ou a presunção, eles trazem benefícios ao povo de Deus, mas divisões em família, divisões em casa. E por fim, o versículo 11 nos traz o último pecado que o autor destaca aqui: e os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. É interessante que aqui neste último versículo, nós vemos a base de todo o ódio que eles tinham. O ódio não existe por si só, ele sempre tem um outro pecado ali que o impulsiona, que o coloca em destaque. Certa vez, estudando para aconselhamento bíblico, lendo, eu ouvi de um autor o seguinte, que os pecados do nosso coração são como aquelas salas de cinema que nós vemos no shopping,
que nós vemos expostos mais assim de cara, aqueles filmes mais famosos, aqueles filmes que muitas vezes dão ali a bilheteria necessária, mas não são só aqueles filmes que sustentam de fato toda um cinema ou uma loja, certo? Existem aqueles outros filmes que ficam muitas vezes ali em cartazes, que as pessoas veem, que não são muito vistos, que não lotam sessões, certo? São esses muitas vezes que estão sustentando aqueles outros, que estão dando suporte, mesmo que não seja algo tão efetivo, são eles que estão na base. Há certos pecados que muitas vezes estão ali, expostos no telão, para todo mundo ver. O ódio, a gente consegue ver. A gente consegue ver quando a pessoa está ali odiando uma outra, está com aquele ressentimento no coração. Mas por que ele existe? Porque existem pecados do coração que são mais profundos. E aí uma deles está aqui, é a inveja. E o que é a inveja? Segundo o dicionário de ética cristã, inveja é o desgosto ressentido e até mesmo odioso pela boa fortuna ou pela bem-aventurança do outro. Trocando em miúdos, o que é a inveja? Quando você olha para tudo aquilo que o outro tem, para o status que ele possui, pelo amor, pelo afeto que ele tem, e você se corrói por dentro por causa daquilo. Você deseja ter aquilo que o outro quer, você anseia por isso, e como você não tem, assume uma postura de ódio para com aquela pessoa. É um pecado que é abordado no 10º mandamento, e também é expressamente proibido no Novo Testamento. Paulo lista este pecado juntamente com o assassinato e o ódio, em Romanos 1:29, e declara que ele é obra da carne, podendo impedir uma pessoa de entrar no reino dos céus. O nosso catecismo maior professa na pergunta de número 148, que o 10º mandamento nos proíbe o descontentamento com o nosso estado. A inveja provém de um descontentamento que nós estamos para com Deus e para com o nosso estado. A inveja e a tristeza em relação ao bem do nosso próximo. A inveja e o ciúme são sentimentos próximos. Enquanto o ciúme é o ressentimento pecaminoso, quanto ao que outra pessoa é, a inveja deseja o que a outra pessoa tem. A inveja, além de ser um desejo assassino, é também um desejo de querer roubar a boa sorte que não temos. Como ela parte da cobiça, ela anda junto com o ódio, a raiva e até mesmo a vingança. Veja como os pecados não caminham sozinhos. É muito difícil a gente trabalhar em aconselhamento bíblico uma coisa só. Aquela pessoa é invejosa. Vamos trabalhar com ela inveja. E a gente separa vários textos bíblicos, várias lições para tratar, falar daquele esquema. Mas e os outros pecados que estão suportando a inveja? Que estão suportando o ódio? Que estão lá dando a base para que aquilo floresça em comportamentos visíveis, por exemplo. E assim nós vemos, meus irmãos, a mesma situação com os irmãos de José. Os irmãos de José o odiaram por causa da túnica, dos sonhos que Deus lhe revelara. Caim também odiou Abel, porque Deus atentou para a oferta de Abel e não atentou para a sua. Em ambos os casos, o ódio não nasceu de um mal sofrido, mas de uma inveja profunda diante de uma escolha soberana de Deus. Deus está escolhendo esse e não aquele. Então, de que maneira eu vou viver? Esse ódio não era apenas contra os irmãos em si, mas contra a vontade de Deus. Caim levantou-se contra Abel, o escolhido, e o matou. Os irmãos de José conspiraram contra ele e o venderam como escravo. E a Escritura interpreta isso como fruto das trevas. 1 de João, capítulo 3, versículo 12, nos diz que Caim era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. E esses dois episódios, irmãos, ilustram o coração humano. Os irmãos de José estavam
corroídos pelo ódio. Só para ilustrar melhor ainda, tem uma personagem do mundo, vamos dizer assim, dos contos de fada, que me chama a atenção, que é a bruxa Madoeste do Fantástico Mundo de Oz. Acho que vocês já tiveram contato com essa obra, seja em filme, seja em livro, mas ela era uma bruxa perversa, e uma das coisas que a caracterizavam pela sua maldade era a inveja. Ela tinha inveja, era tão invejosa que ela ficava verde de inveja. Você já viu essa expressão? Fulano tá verde de inveja, né? É uma expressão que foi trazida desta obra e mostra aquilo de uma maneira visível, aquilo que está dentro do coração. Ela desejava o que a Dorothy, a heroína da história, possuía, a simpatia, o carisma dela, ou então com relação às suas outras irmãs. É claro que hoje eles estão querendo desconstruir isso, né? Fizeram aquele filme que foi lançado esse ano, que ganhou Oscar, né? Wicked, mostrando que a história da bruxa má não é uma história de pecado, mas é uma história completamente diferente. Mas no cerne da história, está para mostrar que o pecado do coração transparece na nossa face, transparece nas nossas atitudes. Assim, eu destaco a última aplicação deste sermão. Não cobice ou inveje o que é do outro, mas busque contentamento em Deus. A cura para a inveja, a cura para o ódio, é contentar-se com o que Deus lhe deu. Os irmãos de José invejavam as suas vestes, os seus sonhos, e essa inveja os consumiu. A Escritura vai nos advertir: não cobiçareis. Paulo aprendeu o segredo do contentamento em toda a sua situação, seja na fartura ou na necessidade. O cristão encontra seu descanso não no que os outros possuem, mas em Cristo, que é a nossa herança incorruptível. Na obra de Jesus recebemos a maior dádiva, o próprio Deus, como porção eterna. Quem é satisfeito em Cristo não precisa daquele que pertence ao outro, daquilo que pertence ao outro, pois já possui em Deus tudo o que é suficiente. Escute de novo isso. Quem está satisfeito em Cristo não precisa daquilo que o pertence ao outro, mas já possui em Deus tudo o que é suficiente. Nós temos em Cristo tudo aquilo que nós precisamos. E aqui, meus irmãos, então, o autor começa a dar o pano de fundo para aquilo que vai acontecer. É uma história tão emocionante, é uma narrativa muito emocionante. Aqui é aquilo que nós chamamos em termos literários de comédia, não de tragédia, porque envolve sofrimentos, envolve agruras, mas no fim as coisas dão tudo certo. Aquilo que começa com ódio, nós vamos ver que termina com perdão, com misericórdia. E aqui eu quero destacar, concluir com o triunfo da graça de Deus. Talvez você olhe para esta cena e pense assim: nossa, na minha vida está do mesmo jeito, na minha casa está do mesmo jeito, existe ódio, existe inveja, existe ciúme, existe tantas coisas terríveis, mas eu chamo você para olhar para o final da história, porque pela graça de Deus, nós vamos ver o triunfo do perdão, do amor e da misericórdia de Deus. E mesmo em todas essas situações difíceis que esta família vai passar, e especificamente o que José vai enfrentar, nós vamos ver a boa mão de Deus o guardando e o conduzindo todas as coisas. Mas fica o alerta: quais são os pecados do teu coração? Quais são os pecados que estão sustentando conflitos no teu casamento? Quais são os pecados que estão sustentando conflito entre os seus irmãos mais achegados em casa? Quais são os pecados que estão sustentando os conflitos que você tem com os irmãos da igreja? Quais são os pecados do seu coração? É o favoritismo? É o ódio? É a presunção? É a inveja? Quais são eles? Saiba que no Evangelho você encontra a esperança de perdão e restauração de todos eles. Amém?